Seja muito bem-vindo à nossa leitura de hoje. O capítulo de hoje do livro Episódios Diários é o capítulo 14, Dividir com Amor. Então, como todos os dias, nos encontramos aqui para conversar um pouquinho sobre livros da doutrina espírita. É um momento da gente cuidar da gente, dos nossos pensamentos, das pessoas que nós amamos, desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, para que juntos possamos fazer mais uma leitura. Que assim seja, graças a Deus. Dividir com amor. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo mistura-se à de natureza moral, que atulha os edifícios e residências de luxo, como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação. Tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te escuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que não tem nada. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece de fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Dividir com amor. A gente às vezes, questiona porque muitos têm muito, muitos têm pouco e poucos têm muito, Porque muitas pessoas têm tanto dinheiro e existe tanta pobreza, Tanta miséria, tantas situações bem difíceis nesse planeta, Então, às vezes a gente se acha pequeno porque a gente quer ajudar e não sabe nem por onde começar, porque é tanta necessidade. E agora, nesses momentos que nós estamos vivendo de pandemia, a gente vê como o número de pessoas necessitando do básico está aumentando, Muito desemprego, pessoas passando fome. Então, a gente às vezes olha tudo isso ao nosso redor e a gente começa a pensar o que eu posso fazer para minimizar isso, E daí a gente fala, nós somos tão pequenininhos, eu sou tão pequeno, eu tenho tão pouco para doar, o que eu posso fazer? Daí Joana nos fala o seguinte, que por menor que nós sejamos, por menos que nós tenhamos na nossa casa, toda vez que a gente divide, aquilo se multiplica. Então toda vez que a gente, naquele espaço que a gente está, a gente decide auxiliar, isso vai voltar para a gente. Experiências que eu tenho das mãezinhas do Projeto Florescer, que muitas vezes elas falam assim, nossa, eu não tinha nada, mas a minha vizinha tinha menos que eu, daí eu dividi o arroz com ela, de repente doaram uma cesta básica para mim. E daí eu pude dividir a cesta básica que eu ganhei com ela também. Então a gente vê que a hora que a gente divide aquilo que a gente tem, o universo, Deus, o que você acreditar, vai fazer o quê? Vai fazer esse movimento de energia, de amor, de doação se multiplicar e isso acaba voltando. Só que muitas pessoas, elas seguram
né? Ah, porque eu só tenho isso e eu não vou dividir com ninguém. Ou então falar assim, ah, se eu trabalho para ter minhas coisas, por que eu vou ter que dividir? Como ela fala aqui, Joana, ela fala assim, afirma-se que se eu ajudar o outro, vai estar sendo paternalismo, né? Então ele não vai ter a coragem de sair para buscar o pão de cada dia, né? Mas não é verdade, porque muitas vezes a hora que a gente doa um alimento para uma pessoa, essa pessoa poderia sim estar indo fazer algo errado, como a gente já viu muitas vezes na televisão, pais e mães de família que pegam uma manteiga no mercado, um pão, porque não tem o que comer em casa. E acabam fazendo, furtando, pegando algo de alguém para matar a própria fome. Isso não seria necessário se as pessoas olhassem em volta e por menos que tivesse, um pudesse auxiliar o outro. Esse planeta é tão grande e não seria necessário existir a fome e a sede. Se cada um doasse um pouquinho do seu amor, olhasse o irmão que está em volta com mais carinho. E é isso que Joana nos chama, a fazer esse movimento de auxílio, esse movimento de cuidado. Porque a gente tem que lembrar que nós passamos por várias encarnações, várias. E vamos passar até chegar à perfeição, que vai ser daqui muitos séculos, milênios, não sei nem dizer quanto tempo a gente demora para chegar lá, mas a gente ainda vai reencarnar muito. Então a nossa condição social, ela vai ir mudando. E toda vez que a gente olha um irmão necessitado, a gente tem que imaginar que um dia nós já passamos por isso, ou no futuro podemos passar por isso, em alguma encarnação. Então, o nosso dever moral, como filhos de Deus, é auxiliar aquele que necessita menos, de alguma forma. E se por acaso a gente não tiver nada, realmente nada para doar, que a gente doe o nosso amor, através de prece. Eu aqui não vou conseguir ajudar quem está lá do outro lado do mundo, lá na África, por exemplo, eu não vou conseguir ir até lá. Ou lá no cantinho do país, lá no Nordeste, onde existe fome, que a gente sabe, eu posso não conseguir ir até lá. Mas a minha prece pode ir até lá. E através do meu movimento de oração, essas orações vão tocar outros corações que vão ser tocados para auxiliar aquelas pessoas. Então a gente começa a fazer uma corrente. Então aqui a gente falou da necessidade física, material, mas uma prece é uma necessidade de acalento do coração que nós fazemos sem gastar nenhum real. É somente com aquele amor que mora dentro de nós. Toda vez que a gente faz esse movimento de oração, que a gente pede por todo o nosso planeta, a gente está doando um pouquinho de amor para quem necessita. É como se nós dessemos abraços apertados em quem está passando por algum momento difícil toda vez que a gente faz a oração. Então todos nós podemos, como Joana nos convida aqui, dividir amor. E aqui no finalzinho ela fala: somente quem aprende a abrir mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Então que a gente faça sempre esse movimento, sempre, todos os dias. Que todos os dias, a hora que a gente for se deitar, a gente possa dormir com o nosso coração quentinho, sabendo que de alguma forma a gente conseguiu auxiliar alguém. A gente foi útil para alguém aqui nesse planeta. A gente aproveitou esse momento da encarnação que nós estamos vivendo. Então eu acho que é isso que Joana nos convida hoje para refletir, para a gente dividir o amor que mora dentro de nós, porque assim ele vai se multiplicar cada vez mais. Então vamos fazer o nosso momento de divisão de amor, que a gente faz todos os dias através das nossas orações. Então assim, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos, e essa esperança, esse amor que nós temos hoje no nosso coração, possa envolver todo esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que todas as pessoas possam sentir no seu coração o amor de Deus,
envolvendo cada uma dessas pessoas, fortalecendo a fé e a esperança. Aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais, que consigam encontrar o equilíbrio e a fé no futuro. Aqueles que estão em locais onde existe fome e sede, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Aonde existe guerra, que a paz possa se fazer presente. Aqueles que estão nas ruas, que não tenham teto, que possam encontrar mãos amigas para auxiliá-los. Aqueles que estão nos asilos e orfanatos, que possam ser cuidados com amor, com carinho e com respeito. Pedimos, Pai, que olhar por todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, pronto-socorros e até mesmo nos seus lares. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um, refazendo seu corpo físico e espiritual. Que seus familiares mantenham os pensamentos positivos, acreditando em dias melhores. Que esse amor envolva todos os profissionais da saúde que cuidam direto ou indiretamente das pessoas. A equipe médica, auxiliares, equipe de limpeza, enfim, Pai, que todos possam sentir-se amados, que possam manter essa missão com amor e com carinho. Que esse amor envolva todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje de volta ao mundo espiritual. Que eles possam ser recebidos por mãos amigas e possam continuar a sua caminhada. E que seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todo esse planeta. Mas se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa possa ser abraçada e nesse abraço suas energias possam ser renovadas, que ela possa se sentir amada e querida. Que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, aqueles que nós amamos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual, envolvendo também aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento. Que esses nos aceitem e nos perdoem e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los também. Que esse amor envolva o nosso lar e cada um de nós. E que nós possamos ser gratos, Pai, pela nossa vida, pelos aprendizados e desafios diários, porque temos pessoas que nós amamos ao nosso lado, mas principalmente a Ti, pois temos a certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja. E assim, agradecemos a Deus e toda a equipe espiritual que esteve conosco hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.